Vamos abrir a Bíblia em 1 Samuel, capítulo 17, e o versículo de número 45. Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça e os cadáveres dos arraial dos filisteus, darei hoje mesmo às aves dos céus e às bestas feras da terra. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. Saberá toda esta congregação ou multidão que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará nas nossas mãos. Amém? Vamos para o que interessa. Vamos usar esse texto para ajudar as pessoas a desenvolverem a fé. Que todos entendam que a vontade do ser humano muitas vezes é crer e ver as coisas acontecerem. Mas precisamos entender que esta capacidade de fazer o sobrenatural se auto-manifestar-se, que é o que chamamos de sinal ou milagre, a chave para fazer com que isso aconteça chama-se fé. A fé é a chave para abrir, mas ela não é o poder. O poder é Deus. Mas a fé é o instrumento usado para atrair a manifestação de Deus a nosso favor. Só que esta fé também ela é uma dádiva divina, ela é um algo especial que Deus dá para as pessoas. E esta fé ela desenvolve mediante um exercício constante de ouvir o ensinamento a respeito dos feitos de Deus. Então tomamos como base aqui esta experiência do Davi, o Davizinho, a situação que ele teve diante de um Golias, chamado o gigante filisteu. E muitas vezes a nossa vida também se depara com uma situação que parece gigantesca. Uma situação que parece que não existe solução para ela. Parece que o problema vai nos sugar. Parece tão grande que a gente às vezes perde a esperança ou não vê esperança de reverter a situação. E o Davi, esse jovem de boa aparência, ruivo, de uma família de mais 7 irmãos, o nome de seu pai era Jessé. A Bíblia nos relata que Davi foi um homem, começando pela sua mocidade e juventude, foi chamado de um homem segundo o coração de Deus. Então, se Davi foi chamado um homem segundo o coração de Deus, realmente ele tinha algo de especial que atraía os olhares divinos. Por exemplo, se Davi tinha 7 irmãos e Deus o escolheu através do profeta Samuel para ir até a sua casa e dentre seus irmãos escolher Davi a mando divino, porque Deus queria fazer dele um rei. Se Deus escolheu a Davi e não escolheu algum dos outros, alguma coisa tinha de extraordinário em Davi, que atraía a atenção divina. Quando Samuel chegou na casa do pai de Davi, Jessé, a mão de Deus era levado na época um chifre de carneiro com óleo, um instrumento, para ungir a cabeça do escolhido. E através daquela ação, literalmente havia uma confirmação divina por fato de ter Deus mandado fazer aquilo. Claro que hoje estão usando óleo para tudo quanto é coisa em igreja, mas isso não vale mais nada. Isso só tinha uma finalidade nesta época. Naquela época não existiam os dons do Espírito Santo como temos hoje, as manifestações mais claras. Por exemplo,
Na época, o temor a Deus consistia-se somente na mente, na lembrança das palavras da lei. Hoje você, quando entende o Evangelho, literalmente entra dentro do seguidor de Cristo o seu Espírito Santo. Então, o Espírito Santo hoje, esse que vem explodindo, se manifestando nessa chamada língua estranha também, que traz essa realidade, essa experiência desse idioma sem ter estudado, conhecido da terra, dado pelo Espírito Santo, justamente para provar o milagre dele orando dentro do seguidor de Cristo. Então, hoje, na era cristã, Deus não atua mais baseado em símbolo nenhum. É uma realidade o Espírito Santo no homem que crê em Cristo. Então, descartamos qualquer amuleto, já que eu citei esse negócio da finalidade aqui do óleo que foi usado, para que você não pegue agora lá na igreja que foi, talvez, em algum lugar, por isso não, nada a ver. Quem está usando isso é porque não tem convicção nenhuma de que o Espírito Santo é uma realidade, pode ser sentido, é uma pessoa que fala e atua no meio do povo de Cristo hoje ainda. Eu tenho plena certeza, baseado no que está escrito e na própria experiência com ele, não no que me disseram, com a pessoa do Espírito Santo. Sei que fala, é real, basta desenvolvermos a linguagem com ele, a comunhão com ele, o contato, e você tem constantemente comunicações vindas do Espírito Santo. Então, voltando à situação de Davi, quando ele chegou na casa de Jessé, quando Samuel chegou na casa de Jessé para escolher Davi, ele pôs os olhos em um dos filhos. E aquele filho de Jessé era de boa aparência, chamava a atenção. Samuel pensou consigo mesmo: está diante de mim o escolhido do Senhor. Deus, na pessoa do seu Espírito, fala com Samuel e diz assim: não, eu não escolhi esses. E Deus continua instruindo Samuel, dizendo: Samuel, o homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. E foi pelo fato de Deus conhecer Davi interiormente, é que Davi foi escolhido para reinar sobre Israel. Mas Davi não estava junto com os 7 irmãos naquela hora. Davi estava no campo, apacentando rebanhos. Então, quando Deus se revela a Samuel, ele pergunta a Jessé: por acaso tens mais algum filho que não esteja presente? Jessé disse: eu tenho um, está no campo lá trabalhando. Samuel disse: manda chamá-lo então. E chamaram ele. Quando ele chegou na casa do pai, o Espírito de Deus, na pessoa de Samuel, apontou para ele e disse: é esse aí, pode ungir que esse é o meu escolhido. E quando vamos mais a fundo da situação de Davi, o próprio nome dele, na tradução do hebraico para o nosso português, Davi significa amado, ou o amado. Realmente, para Deus conceder a ele, realmente para Deus honrá-lo de uma certa maneira, como honrou, realmente tinha que ser amado. Primeiro que Davi também tinha uma das qualidades de valentia. Davi, quando Saul, que era um rei antes dele, o chamou para a guerra, para a batalha, o Davi narrou para o Saul que quando um urso e um leão atacaram o seu rebanho, ele lutou contra os animais e defendeu o rebanho. Então, Davi também foi chamado de valente. Era uma pessoa sisuda de semblante, era uma pessoa de palavra. E claro que Deus já escolheu ele como pessoa para Deus enchê-lo do seu espírito antes de Davi sonhar. Davi nem sequer sonhava quem ele um dia seria. Isso prova para nós também que se em tua casa a tua família é de 4, 5, 6, 7, ou de 10, e 2 ou 3 ou 1, hoje está neste caminho da fé evangélica, da fé em Cristo,
este caminho que leva o homem até a eternidade, este caminho da verdade, onde você entendeu que deuses feitos com a mão dos homens não são deuses, não têm poder nenhum, que você agora entendeu pela fé que só Jesus salva, cura e batiza no Espírito Santo. Se você entendeu isso, foi também uma revelação divina. E se houve este acontecimento em tua vida, e não houve em outro familiar teu, isso foi um parecer de Deus. Isso foi da vontade de Deus. Não é da vontade dos homens. Eu já me deparei com situações de casais ou de pessoas que estiveram no entendimento da palavra de Deus e entenderam que Deus quer que o cônjuge creia no mesmo Deus, sigam a mesma linha doutrinária instituída por Cristo aos apóstolos. E eu já percebi que algumas pessoas se aventuram a relacionar-se com alguém que não quer vínculo algum com o ensinamento divino e começam a ter problemas. Aí consultam um homem, talvez com título de pastor, de pregador, de evangelista, sei lá o que for, e ele diz assim: olha, fica orando pelo teu parceiro ou pela tua parceira, porque Deus vai salvá-lo. Deus um dia vai trazê-lo a este caminho. Eu não me arrisco a fazer isso pelo seguinte, porque é Deus que escolhe. Quando Samuel, que era uma bênção na mão de Deus, desde criança, deixado pelos pais ao cuidado do sacerdote Eli, para que a criança, que foi nascida por um milagre também, pudesse servir ao Senhor desde criança. E desde jovem, Samuel começou a ouvir a voz de Deus. Deus começou a chamar ele pelo nome à noite. E ele dormia numa das câmaras do sacerdote, perto do templo ou no templo. Mas ele não conhecia a voz de Deus. Quando Deus chamava ele, Samuel, ele corria para o sacerdote Eli e perguntava: eis-me aqui, meu senhor, me chamaste? Ele: não te chamei. Volta para a cama. Ele voltava e Deus o chamava de novo: Samuel, Samuel. Ele não entendia, corria lá para o profeta, para o sacerdote Eli. Me chamaste, meu senhor? Diz ele: não te chamei, meu filho. Vai dormir de novo, vai lá. E ele dormir. Quando pela terceira vez Deus o chamou e ele foi até Eli, ele entendeu então que era Deus falando com o menino. Daquele dia em diante, então, o Senhor Deus revelou uma coisa profunda ao sacerdote. E o sacerdote de manhã, preocupado, perguntou: não esconde nada de mim o que Deus falou contigo? E Samuel, então, contou para ele, até da morte dos seus 2 filhos, que Deus já estava na mira para tirar a vida deles. E tudo aquilo foi revelado pelo moço desde criança. Ele foi entendendo as comunicações divinas. Mas mesmo um homem com algum tipo de experiência com a divindade, ele pode se enganar na escolha, prevendo ou tentando, como se diz, usar como autoridade, como direito, Deus como instrumento, quando nós é que devemos ser instrumentos de Deus. Então Samuel também errou em pensar que ali na casa de Jessé, quando não estava Davi, seria um daqueles filhos. E Deus não aprovou. Então, quando pensamos numa relação conjugal em que Deus é obrigado a salvar todo mundo, é um perigo. Nós pormos Deus na parede, questionarmos com Deus, obrigar Deus. Ou como há pessoas que eu conheço que se envolvem com uma pessoa anti-Deus, contra a fé em Cristo, e depois tem problemas na vida. Porque Paulo, por uma revelação do Espírito Santo, disse: como sabes, ó mulher, se salvarás teu marido quando a relação é mista. Então é um perigo nós tomarmos algum tipo de atitude por nossa conta própria e disseminarmos doutrinas e ensinamentos sem o respaldo de Deus. Tem muita gente hoje decepcionada na fé, com a igreja, com Deus, com Jesus Cristo, porque alguém iludiu com ensinamento deturpado, com coisas que não funcionam. Hoje tem pessoa desacreditada que acha que Deus não faz mais nada, o nosso Senhor Jesus não cura, não batiza no Espírito Santo, não salva, porque usaram os outros instrumentos para levar essas pessoas a obterem algo de Deus não deu certo.
Usaram algum tipo de intermediário, de amuletos, instrumentos entre Deus e os homens, em vez de usarem a verdade e o poder do nome de Jesus Cristo. E muita gente hoje na cidade está desacreditada em tantas coisas, por pessoas que usaram o título de pregadores, de pastores, seja o que for, e criaram amuletos na base do comércio, da intenção de formar número, e não seguidores de Cristo. E com isso há muita gente hoje de Bíblia na mão, e alguém diz assim, mas o Evangelho de Cristo está crescendo, né? Eu digo que não, eu digo que está inchando, está um problema, porque nós temos aí religiosos, seguidores, homens de fé, tem pouco, pessoas que fazem acontecer, tem pouco, pessoas que dão a cara para bater com a verdade, tem pouco, pessoas que realmente testemunham a respeito de Cristo, tem pouco. E é desses poucos chamado valente ou amado que Deus chamou Davi. É disso que faz a diferença. Eu sei que meus ensinamentos são um pouquinho duros, um pouco de pancada, mas, meus irmãos, o melhor remédio, eu sempre digo, é o mais amargo. Dificilmente remédio doce tem algum efeito. Outra coisa que aprendemos com Davi foi dentro do texto que lemos, por isso que Deus o amava. Por exemplo, na introdução do versículo 45, Davi está em um diálogo com um inimigo do povo de Israel, chamado Golias, que era um filisteu. Esse gigante, ele, quando lutava com os soldados de Israel, ninguém parava em pé. Esse gigante Golias, ele tomava a frente do exército dele, e não adianta fazer grupo de soldados de 100. Ele lutava e destruía todos. E os exércitos de Israel, comandado pelo rei Saul, começou a ter vergonha, passar vergonha, vexame. E Davi um dia foi levar para os seus irmãos que estavam na guerra, sob o comando do rei Saul, alimento, porque a batalha se prolongava. E ele, quando chegou perto do arraial da guerra, ele se deparou com Golias afrontando o Deus dos hebreus, afrontando aqueles soldados. E Davi, como era um moço espiritual, Davi, como se criou no ensinamento, que seu pai o transmitiu também, depois foi instruído por Samuel, Davi desenvolveu a fé em Deus. Davi cultivou a fé em Deus desde de jovem. Ele, quando viu aquele homem com mais de 1,5 metro de altura, uma lança que para onde nós levantar não era fácil, era pesada a lança que o Golias usava. Ele, quando viu as armas daquele gigante e o povo sendo afrontado, ele não se acovardou, ele não se acomodou, não se deu por medroso. O rei Saul quis colocar nele as armaduras de um guerreiro. Quando ele vestiu, mal podia andar, de pesada que era. Ele pensou, eu vou nesta guerra, mas vou nessa guerra confiando no mais poderoso. E ele foi. Ele foi, e você deve aprender o segredo com Davi, por que Davi não se deixava intimidar por problema nenhum. Ele disse assim no verso 45. Davi, porém, disse ao filisteu, tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti, de que maneira? Em nome do Senhor o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens a quê? Afrontado. Mas Deus não estava ali. Como que ele pode ter afrontado no sentido? Deus era um homem? Não, Deus não era um homem no momento. Mas ali estavam pessoas que acreditavam no Deus verdadeiro.
E Golias afrontava, duvidando de que algum Deus pudesse livrar aquele povo. O Golias afrontava. Davi olhou para o Golias, para o tamanho e para as armas. É isso que muitas vezes as pessoas recuam na hora do problema. Eles olham para o problema e já dizem assim, ó, esse eu não venço. Esse não tem jeito. Quando não usa a expressão, imagina. Tem muitas pessoas, muita gente, que diante de uma circunstância adversa, de um problema difícil, é normal ele recuar, desanimar, desmaiar, entrar em depressão, no monte de nojeira, porque será uma reação normal de uma pessoa que não tem conhecimento do Deus Todo-Poderoso. É normal. Por isso que é importante ser ensinado, pregado e mostrado para os homens que há um Deus acima de tudo. Há um Deus acima de tudo. O povo tem que saber sobre isso. Só que muitas pessoas passam a vida toda lutando com as armas humanas. Com a espada do homem, como disse Davi, né? Com lança, com escudo. É o que ele disse para o Golias, olha, tu vem a mim com espada, com lança, com escudo. Davi disse, eu tenho uma outra arma para ir contra ti. Então o Golias, ele era um problema. A diferença do problema grande ou pequeno é as armas que vamos usar. Temos que entender que há situações que nós podemos resolver com as nossas armas. Vou dar um exemplo. A pessoa está com uma dor de cabeça, com um queimor de estômago por uma coisa que comeu e faz mal, ela pode resolver isso em meia hora, com uma arma humana. Passa numa farmácia, compra lá um medicamento, e como é bom ter isso à disposição. Como é bom. E resolve o problema. Ela dá um corte na pele, por mais profundo que seja. Tem os mecanismos humanos para você ir lá num pronto-socorro, dar uns pontos, fazer um curativo, e é só aguardar que a natureza se encarrega do processo de restauração. São as armas humanas, que não devem serem descartadas. Só que tem situação que as armas humanas não funcionam. Tem situação que as nossas forças, os recursos humanos, não darão resposta. Mas para as pessoas que estão desenvolvendo a fé, precisam compreender, deixar-se convencer, que não precisamos recuar ou se dar por derrotados. Que há um Deus que tira os Lázaros dos túmulos, mesmo fedendo há 4 dias. Precisamos entender. Precisamos entender que há um Cristo que endireitou a coluna de uma mulher que estava corcunda, torta, há mais de 16, 18 anos. Quer dizer, temos na Bíblia a situação de pessoas que nunca andaram desde o ventre e que quando o poder do nome de Jesus Cristo chegou a seu alcance, a situação foi mudada. Temos pessoas como a viúva de Naim, que perdeu o seu único filho, quando estavam sepultando, saindo da cidade, se depararam com o Senhor Jesus entrando com os discípulos. O Senhor Jesus viu o choreiro, o desespero, teve dó daquela mãe, mandou pararem com a caminhada, queriam levar o moço para o sepultamento. O Senhor Jesus, então, mandou o moço levantar, ordenou que a morte se afastasse, declarou a vida de novo. O moço ressuscitou, houve alegria naquela família, naquela mãe que tinha um único filho. Quer dizer, tudo depende da reação nossa, tudo depende da reação dos homens a favor ou contra o que Deus oferece. Davi era um homem espiritual,
O homem natural, diz Paulo em 1 Coríntios 2, 13 a 14, ele não tem capacidade de usar a fé que altera as circunstâncias. Porque o homem natural, ele só confia nas coisas naturais. Ele só confia nas armas humanas. E Davi confiava num Deus invisível. Eu gosto de uma expressão que ele usa aqui, no verso 46. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas? Tem situação, tem soluções, tem reversões de situações que elas acontecem quando há uma intervenção divina. Basta Deus estender as mãos. Basta Deus entregar a bênção nas mãos do homem. Tem situações que é possível o Senhor Deus entregar para a pessoa. Ele entregou, ele facilitou para Davi a derrota daquele gigante. E o pior não é, né? O pior de tudo é a arma que o moço foi usar, uma arma sem graça. Uma arma que quando o gigante viu, ele zombou de Davi. Ele disse para Davi, eu vou te arrancar a cabeça hoje. Ele zombou daquele moço, porque Davi, a arma que ele tinha, era uma funda, contra escudo, capacete, espada. Claro que não era desta funda forquetim que conhecemos. Era uma peça de couro, com outra haste que esticava, colocava a pedra ali dentro, o seixo, e variavam assim. Olhe só quem é que tomou a mira da coisa. Qualquer gigante, qualquer lógica humana, zombaria daquele moço. É o que acontece hoje muitas vezes. Você está com um problema que parece que não tem solução. Aí a ciência, os cientistas, os doutores, com boas e grandes formações, que confiam somente na lógica e na ciência, vão zombar da tua fé, da tua confiança, se você disser o seguinte: mesmo que os homens estão dizendo que não há solução, eu tenho fé no meu Jesus, que vai mudar a minha sorte. Talvez também vão zombar da tua expressão, porque na mente do mundo, quando fala-se em Jesus, principalmente na mente dos doutores, eles imaginam aquele que teve uma vida mal sucedida, que foi derrotado numa cruz, com aquele semblante desfigurado, que não tinha sequer uma casa para morar, não tinha sequer um cavalo de raça, mas sim o animal que usou era um jegue emprestado. Quando andou num barco também não era dele, era dos pescadores. Então, quando os homens imaginam você confiando nesse nome, os homens desse mundo que parecem sábios, podem também zombar da tua confiança. Foi o que o gigante Golias fez com o moço, de semblante bonito, jovem, que era o Davi. Ele subestimou a humildade e a simplicidade de Davi. E é o que nós muitas vezes precisamos também confiar na simplicidade do Evangelho, nos firmar no poder do nome do Senhor Jesus, se quisermos ver coisas que pareciam impossíveis serem transformadas em coisas possíveis. Porque sem fé, meus irmãos, não se vai a lugar nenhum. Podemos ter um campo de convívio que parece que realmente está tudo bem, mas tem situações como esta, que só Deus. Uma outra coisa que Davi usa aqui é na introdução do verso 47. Saberá toda esta multidão que o Senhor salva. Pare um pouquinho aqui. Você talvez está passando por um problema, que está vivendo um problema. Deve gravar uma coisa no teu coração. O apóstolo Paulo ensinou que todas as coisas contribuem para o bem daquele que ama Deus. Alguém diria assim: pastor, irmão Eni, ou sei lá o que for, ou feio, ou bonito, olha aqui. Mas não é o irmão que está passando pela dor que eu estou passando. Mas eu também já passei por momentos de dores.
Tem muitas pessoas que já passaram por um momento de dores também. Acontece que quando uma família, quando uma geração é ruim, é difícil e é dura para abrir-se para o único Deus, Deus tem armas de mudar a situação. Deus tem dispositivos que funcionam. De que maneira? Talvez os teus parentes, talvez teus familiares estão sabendo e vendo a tua situação. Situação difícil, talvez com alguém da família, talvez com uma doença grave, eles estão vendo. Mas eles também creem em alguma coisa. Eles também estão seguros em alguma forma de crer. E você não entende por que você parece que foi escolhido como ovelha negra. Eu acredito que se você está sendo privilegiado para se deparar com o ensino sobre Deus, eu acho que devemos reverter o quadro e te chamar de ovelha branca, de ovelha clara, ovelha limpa, ovelha privilegiada. Por quê? Porque se você imitar a fé de Davi, que confiava nas armas espirituais, vou mostrar quais são, confiava no poder de um Deus invisível, se você aprender a desenvolver esta fé, vai se cumprir ao redor do teu convívio, trabalho ou família, a introdução do verso 47, saberá toda esta congregação, ou esta multidão, que o Senhor salva. Então, através do teu problema, que você vai vencer, vai sair dele, toma esta palavra como ordem divina, como disposição para ti. Se você está vivendo uma situação difícil, aprenda a confiar, deixa-se convencer-se a si mesmo de que há um Deus que salva não com espada, mas pelo seu poder. E depois que você sair dessa situação dolorosa, os teus parentes e amigos vão saber que há Deus na tua fé. Vão saber que o teu Deus é diferente do deles. E talvez assim, pela dor que tu passou e alcançasse a mudança, os teus parentes ou familiares haverão de procurar esse Deus que salva, que faz proezas e que muda o caminho de qualquer homem que imita a condição de fé e exemplo como teve Davi. Deus tem as maneiras de despertar pessoas. Tem pessoa que ela não quer o caminho do ensino e nem do amor. Tem pessoa que ela parece que gosta do caminho da dor. Mas ainda bem que existem pessoas que mesmo pela dor elas se acordam. Ainda bem. Não deve viver em muita desvantagem. O importante é que venha acordar e conhecer o Deus que salva. Ninguém quer passar por tribulações. Não é à toa que o salmista disse: foi bom eu ter passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. Nem sempre aquele caminho dolorido é tão ruim como se pensa. Nem sempre. Porque Deus foi o caminho dolorido que Cristo cruzou, que deu este grande resultado no mundo. Pessoas sendo salvas, curadas e perdoadas. Então é bom entendermos que manter-se nas fileiras daqueles que esperam alguma coisa não trará a tua providência. Se você observar aqui, no verso 48, sucedeu que, dispondo-se o filisteu a encontrar-se com Davi, Davi, se apressou e, deixando as suas fileiras, correu de encontro ao... Meu irmão, você não é obrigado a ficar na fila com os outros. Se você perceber depois, se conhece este caminho da fé em Cristo, esta confiança no poder de Deus,
Tem uns mais adiantados e outros ainda atrasados. Tem aqueles que não ficam acomodados na fila esperando alguma coisa. Eles se adiantam e lutam, eles batem contra o inimigo de frente. Enquanto estavam soldados em fila, Davi disse assim, o quê? Aturar até quando a afronta desse filisteu. Saiu do meio da fila de soldados e foi lá e bateu de frente com o inimigo. Mas por que ele foi? Ele tinha plena convicção de que Deus era com ele. Ele tinha plena convicção. Mas você também precisa conhecer que na igreja primitiva, esse mesmo Senhor que Davi acreditava e confiava, ele deixou um nome à disposição dos homens que pode qualquer ser humano usar. Por exemplo, se você abrir em Atos dos Apóstolos, você pode aprender ali que o nome do Senhor Jesus era a providência, era a solução para todo cristão da época. Não era o José, não era o Benedito, não era o Bento, mas a igreja primitiva, ela aprendeu a confiar no poder do nome, não em Jesus Cristo. Eles confiavam no nome de Jesus Cristo. Por quê? Porque Jesus não estava mais no mundo. Eles não podiam estar confiando em Jesus como pessoa. Ficou à disposição deles o nome. Então hoje para nós não muda. O nome de Jesus ainda é a nossa santa solução. Atos capítulo número 3. Observe ali a confiança que a igreja usava no nome de Jesus. Atos 3 e verso 16. Você que está num problema, tire qualquer pessoa humana de tua confiança e aprenda a desenvolver a fé nesse nome. Observe aqui. Eu vou ler a partir do verso número 14 ao 16 para juntar o texto e o contexto. Vós, porém, negaste o santo. Aqui é Pedro pregando para as autoridades. Vós, porém, negaste o santo e o justo, e pediste que vos concedessem um homicida, que foi quando soltaram Barrabás na Páscoa. Dessarte, mataste o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Pela fé em um nome de Jesus, é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem, que agora vedes e reconheceis. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este saúde perfeita na presença de todos vós. Será que todos compreenderam aqui essa leitura? Essa situação aqui foi de um homem que nunca tinha andado, não havia caminhado na vida. Quando ele ouviu Pedro expressar sobre a fé em Cristo, ele estava sempre na vida de esmola, reagiu de acordo à oferta de Deus. As autoridades ficaram perplexas, um homem que nunca andou está andando. Nunca creia no que os apóstolos não ensinaram. Pedro disse, a fé que vem por meio de Jesus deu a este homem esta perfeita saúde, fortaleceu este homem, mudou esse homem. A fé que vem no nome, é o que diz no verso 16. Pela fé em quem? No nome de Jesus. Como é que você pode mudar a tua sorte, meu amigo? Aprender a exercitar a fé nesse nome. Tem gente que diz assim, por isso que eu sempre tive fé num monte de coisa e não funcionava. Porque a fé só funciona neste nome. É só esse nome que tem poder. Por exemplo, aqui em Atos 4, verso 10, Pedro novamente relata o acontecimento. Tomai conhecimento, vós todos, e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo, deu até o endereço onde morava o Nazareno, que morava na cidade de Nazaré, a quem vós crucificastes, e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado perante vós. Tem alguma doença em você que está te importunando, que nem o gigante filisteu? Aqui está o mesmo poder que Davi usou. A fé no nome do Senhor. A fé no Senhor que guerreia qualquer guerra nas pessoas que nele crê. Davi era um homem espiritual. Você tem que tornar-se uma pessoa espiritual. Você não deve ficar aquela pessoa culto-casa assistindo alguma coisa. Igreja não é lugar de se assistir, de se aprender e praticar. Deus não procura assistentes, mas sim adoradores, praticantes da palavra.
Se você não se exercitar em praticar, a confiar nesse nome, você jamais, ou pessoas ao teu lado, família do bairro, saberá que o teu Cristo funciona. Porque você vai ter que contar, olha, havia na minha vida um gigante, um problema grande que parece que não saía. Depois que eu usei a minha confiança nas palavras e no nome de Jesus, eu venci o gigante. E eles vão perguntar, como é que se faz isso? Eu te conhecia, você era uma pessoa triste, infeliz, você era uma pessoa que não vivia, vegetava, o que é que houve? Você mudou. Aí você tem como explicar. Há um Deus da Bíblia, há um Deus na fé em Cristo que opera. Funciona o nome de Jesus Cristo. A fé nesse nome funciona. E as pessoas vão perguntar, pela razão da tua maneira de crer. Então entenda, meu irmão, continuando Pedro aqui, verso 11, este Jesus é a pedra rejeitada por vós, muita gente rejeita hoje ainda, os construtores, que era a nação de Israel, a qual se tornou a pedra angular ou a principal. E não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome. Olha, observe novamente, nenhum outro nome. Talvez você encontre pessoas dizendo assim, como é a tua fé? Em que você crê? Eu sou da igreja tal. Tá, você de que religião tu é? Eu sou da igreja tal. Tu tá salvo? Não, eu frequento a igreja tal. Meu amigo, organização humana nenhuma tem poder de salvar ninguém, por mais bela que seja, e nem de alterar a vida de alguém. Não existe oração mágica para quem não tem fé em Jesus, meu irmão. Eu citei outro dia aqui, quando se ora para uma pessoa necessitada, se ela não quer confiar nesse nome, não flui a bênção, porque a bênção está nesse nome. É que hoje a mídia está prejudicando os ouvintes, que a propaganda, os marqueteiros são tão profissionais, que quando se ouve algum comentário pela mídia, dá uma impressão que basta você entrar lá que eles resolvem tudo. Ou eu estou enganado? Porque quando o homem toma frente de Deus, é com as armas humanas. Mas quando ele aprende a depender e a confiar no nome de Jesus, a deixar de propagar qualquer instituição humana, mas levar os homens a crerem nesse nome, a exercitar a fé nesse nome, aí Deus honra com milagres extraordinários. Deus honra com milagres reais, com coisas que chamarão a atenção das pessoas ao nosso lado. Então você deve tirar os olhos de qualquer ser humano e aprender a viver a tua fé no nome de Jesus Cristo. No nome de Jesus Cristo. Você pode também fazer o que nosso Senhor Jesus mandou. Que arma que ele deixou para nós usarmos hoje? O filisteu estava com espada, com escudo, com pau. Davi, olha, eu vou a ti em nome do Senhor. Se você perceber, você tem uma arma à disposição que é só usar com verdade. Que foi a mesma atitude que Davi tomou, em ir para a guerra em nome do Senhor. Aqui em João, voltando de Atos 16, você pode aprender e começar a praticar. Ó. Isso é fácil. O verso de número 23 a 24 tem aqui uma oferta de Deus para você, é só usar com fé, a mesma arma que Davi usou. Naquele dia nada me perguntareis, Senhor Jesus falando quando estava na terra ainda, em verdade vos digo, se pedirdes alguma coisa ao Pai, Ele vô-la concederá em meu nome. Verso 24, até agora nada tendes pedido em meu, pedi e recebereis para que a vossa alegria seja o quê? Tá, aí eu te pergunto uma coisa, você acha que o nosso Senhor Jesus tem prazer em te ver triste? Você acha que Ele quer ver você chegar no culto sempre murcho, caidinho? Porque o problema está te alfinetando, te torturando? Você acha que Ele tem prazer nisso? Você pode ouvir de alguém dizer o seguinte, meu irmão, meu amigo, fica firme no problema, que tu vai aprender muita coisa, alguma lição se tira. Meu amigo, tente sorrir no problema. Meu amigo, talvez tu esteja passando por uma provação. Não. Deus não tem prazer na pessoa de Cristo jogar ninguém do seu seguidor numa lata de lixo de problema. Porque se fosse para nos jogar numa lata de lixo de problema, não precisava Ele ter vindo do céu, deixaria o mundo como estava,
se matando e doente da alma e do corpo. Mas aqui Jesus está dizendo aos discípulos, até agora nada pediste, peça, use a fé, para que a tua alegria seja completa. Ele não quer te ver meio engraçado, meio alegre. Ou você é contente na vida, com as circunstâncias e com o poder divino, ou então é totalmente triste. Então observe que há uma arma. A oração, pedir quer dizer orar. Invocar a Deus significa orar. E você chega a Deus pela fé. Usa a arma poderosa chamada o nome de Jesus. Ah, se as pessoas soubessem que Jesus, quando voltou para o céu, o nome dele é como se ele deixasse para nós uma procuração para usar o nome dele diante da santidade divina. Chegue ao Pai no meu nome. A procuração é alguém dando autoridade no nome dele. Ah, se as pessoas soubessem usar com mais convicção a confiança nesta procuração, não teria tanta derrota, tanta tristeza. O mundo, pelo menos de algumas pessoas, seria melhor e diferente se aprendesse a confiar nesse nome. Você pode frequentar uma igreja, um sistema, o ano todo e ouvir sobre esse nome belos discursos e não fazer diferença nenhuma em tua vida. Eu, quando ouvi sobre esse nome, eu ouvi somente 3 vezes. Foram 3 noites. Bastou. Como diz o ditado popular, para o bom entendedor, um risco é o Francisco. Não é verdade? Poucas palavras basta. Para o mau motorista, uma grande rua e avenida não basta. Então, para o péssimo ouvinte, pode ter uma enxurrada de discurso. Não basta. Mas se ele for um ouvinte atento e disposto realmente a pôr em prática o que Deus ensina, se ele pelo menos é audacioso e valente como Davi, ele ouve alguns discursos ao ponto de dar entendimento e ele já parte para o ataque. O ataque de testar, ver se a fé funciona, ver se esse nome funciona, porque se eu não tivesse colocado a confiança nesse nome, eu também não estava aqui e não poderia nunca dizer que funciona. E eu sei que tem muita gente neste mundo que pode dizer o nome de Jesus Cristo funciona. Mas a coisa melhor que tem é que todos os ouvintes que entram aqui dentro, que estão, que não estão, aprendessem a viver uma confiança às 24 horas do dia. Tudo que fizer, tudo que pôr a mão, não dá um passo na vida a não ser pela confiança nesse nome. E eu quero que vocês saibam que Paulo ensina sobre isso. Não te mexa, não faça nada que não seja confiando ou dependendo desse nome. Abra a tua Bíblia, isso está escrito em Colossenses, vamos ler junto, Colossenses, lá nas cartas paulinas, perto de Filipenses. Observe o ensino do apóstolo. Eu estou tentando te convencer que esse nome funciona. Eu estou usando a única arma, a palavra de Deus. Colossenses 3. E o versículo de número 23. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens. Observe bem. Tudo quanto fizerdes. Né? Como se estivesse fazendo para o Senhor e pelo Senhor. Vai lavar a casa? Hoje eu vou lavar a casa em nome do Senhor. Vai trabalhar? Vou trabalhar e vou honrar o meu Senhor onde eu trabalho. Eu vou ser um funcionário como se eu estivesse fazendo para o Senhor. Eu vou limpar o banco da igreja, eu vou limpar como se estivesse limpando para o Senhor. Vou arrumar uma namorada para casar ou um namorado, vou arrumar, mas de acordo com o pensamento e a obediência ao Senhor. Tudo o que fizerdes, como se estivesse fazendo para o Senhor e do Senhor. Vai viajar? Vou, se o Senhor permitir. A vida nossa tem que estar constantemente, como diz o Salmo 91, habitando no esconderijo do Altíssimo, que é a confiança e a dependência deste nome. Amém? Esse nome tem muito poder, meus irmãos, e deve ser usado com toda convicção.
Em Atos 4, voltamos um pouquinho, até as autoridades na época tinham medo deste nome, porque esse nome, onde chegava, causava um grande rebuliço, seja para o bem, seja para o mal. Que muda, muda. Esse nome sempre causou um rebuliço, um impacto no meio dos homens. Sempre. Então, até hoje, quando é pregado e falado, ele causa dois efeitos. Só causa dois efeitos. Ouvir a respeito de Jesus Cristo vai dar só dois destinos à pessoa. Ou encaminha a alma dela para o céu, e Jesus Cristo é o seu salvador pessoal, ou então ele, não sendo salvador dela, não tem outro. Então automaticamente a alma é encaminhada ao inferno. Então esse nome, onde chega, ele concede ao homem ou a redenção ou a condenação. O homem fica ciente da possibilidade de ser salvo se morrer e herdar a vida eterna, ou ele fica convicto de que ele corre perigo, que ele não pode morrer na contramão, não pode morrer de qualquer jeito, não pode morrer como um mero religioso, mas que ele tem que estar no caminho da fé em Cristo, ou então o destino dele é uma eternidade longe da presença divina. Então, de qualquer maneira, ele fica sabendo. Então, onde esse nome chega, ou ele ofende a pessoa, e ela entende, tu quer dizer que eu vou para o inferno? Não, eu não quero dizer, está escrito. E quando ela quer o céu que ela acolhe, ela sorri e te agradece. Então esse nome, onde chega, só causa esses dois efeitos. Ou sai um sorriso, ou sai uma pancada. Atos 4 é o capítulo, e o verso de número 17. Mas, para que não haja maior divulgação entre o povo, ameacemo-los, para não mais falarem neste, a quem quer que seja. Observe, as autoridades queriam proibir os apóstolos para não falar mais do nome de Jesus a ninguém. Porque onde esse nome estava chegando, estava desmascarando a falsa crença, atraindo pessoas a esta fé. A crença que era enganosa estava sendo desmascarada, e o povo estava dando glória a Deus pela mudança de vida que esse nome causava. Ainda no verso 18, chamando-os, as autoridades, chamando os apóstolos, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem em o nome de... Mas Pedro e João lhe responderam: julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Amém? Ninguém consegue ficar calado depois de passar por uma experiência da voz divina. Ninguém. Eu gosto da expressão que os apóstolos usaram em suas palavras, dizendo o seguinte: vocês acham que é justo nós obedecermos os homens e não obedecer a Deus? Vocês acham que é justo ouvir vocês e deixar de ouvir a Deus, no sentido levar adiante o que Ele nos falou e nos mostrou? Tem pessoas hoje em dia que, por amor à sua religião, à sua forma de crer, desfaz todo o ensinamento divino. Vocês vão se deparar com pessoas que resistem à oferta de Deus, e tudo que os homens mandam fazer, fazem. Não importa onde é que vai dar. Não importa onde é que vai dar. Você não pode ser uma pessoa assim. Você deve aprender tudo o que Deus ensina, e o que você entendeu, e levar adiante em tua vida e na vida dos outros. Ninguém pode calar a tua boca hoje pela tua fé em Cristo. Ninguém. Você não pode correr dos gigantes da vida que te ameaçam para que você não viva a tua fé nesse nome. Seja parente, seja pessoa amada,
E tem muitos casos que pessoas abandonaram o seu andar com o poder de Cristo, porque a pessoa amada pressionou, pôs, como se diz, numa situação de decisão, ou ele ou ela, ou eu ou ele, vice-versa, ou a tua religião ou a mim. Aí a pessoa que não teve uma experiência como sobrenatural, com o Cristo ressuscitado, com este poder de Deus, fica na dúvida, e sob as pressões da vida, recua na fé e deixa de desfrutar de coisas boas de Deus no andar da carruagem. Eu tenho medo de um texto da Bíblia que diz que muitas dores terão que curtir aqueles que trocam a Deus, o único Deus, por outros deuses. Eu não acredito que, já citei aqui, que uma pessoa que não pensa constantemente na sua situação perante Deus, como está e como anda, eu não acredito que ela possa desfrutar daquela alegria que Cristo ofereceu. Até agora nada pediste. Pedi e recebereis para que a vossa alegria seja completa. Esta alegria completa é sempre para aqueles que se voltam a este caminho. Vocês conhecem pessoas neste mundo que têm toda a regalia que um ser humano poderia ter num conforto material, mas eles não são completos. Vão sempre dizer que falta alguma coisa. Eu, há muitos anos atrás, durante algum ensino, me lembrei agora, num discurso, eu citei a situação do homem o seguinte: ele nasce, cresce, e para aquele que é criado numa situação financeira boa e com saúde, ele então aproveita o dinheiro para fazer muita viagem. Ele aproveita o dinheiro para comprar tudo que os olhos veem, aquilo que ele tem desejo de possuir. Ele aproveita o dinheiro para mudar a fisionomia do corpo, a estética. Ele aproveita. Se é homem, ele aproveita a ter relações com várias mulheres, como quem diz assim: eu posso, vou desfrutar da vida, vou aproveitar a vida, e vão nesse caminho. Os melhores carrões, e vão indo, e compram iates, jatinhos, e desfrutam de tudo que há em cima desse planeta Terra. Tudo que os olhos veem, esses que têm condição de possuir, desfrutam. E mesmo assim são incompletos. Então desfrutaram de dinheiro, conforto, da pessoa amada. Uma só mulher não foi suficiente, ou vice-versa. Então talvez aqui eu não sou completo porque eu tenho que ter 2 ou 3 mulheres, ou ela 2, 3 homens. E a aventura vai entrando, e ainda continua incompleto. E na verdade isso tudo é resultado de almas incompletas, pessoas vazias, pessoas alheias de Deus, pessoas carentes, pessoas que precisam conhecer que em Cristo Jesus, nesse nome, é possível o homem se completar. O apóstolo Paulo, quando morreu solteiro. O apóstolo Paulo escreveu sobre a prática do celibato. Então, dizer que alguns homens teriam o dom de serem celibatários por convicção, por dádiva divina. Homens que poderiam viver sem mulher, como foi o caso dele. E ele aconselhou na sua escrita para os homens solteiros, se pudessem ficar como ele, que ficassem, porque neste caso não teriam tribulação na vida com a preocupação de agradar a esposa, o conforto e vice-versa, porque teriam outro compromisso. E Paulo, então, se ele não conhecesse o poder de Cristo, não conhecesse quem era Cristo, ele automaticamente, no seu vazio de alma, ele teria também casado, buscado aventuras, cai lá, porque automaticamente seria um homem feliz. Mas como é que pode Paulo ter morrido sozinho, como solteiro, e aconselhando os homens na carta aos Filipenses, capítulo 4, verso 4, sobre alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos sempre no Senhor. Como é que poderia um homem desse ser completo morando sozinho? Como
Como é que poderia um homem desse ser contente com a vida? A verdade é que ele conhecia o que Cristo prometeu, para que a minha alegria em vós seja completa. Então precisamos entender que por mais que o teu casamento seja bom, então você vive uma vida acomodada, uma vida satisfeita, mas daqui um pouco a satisfação foge, voa, vai embora. Talvez você pode conscientizar-se de que está bom assim. E quando vamos levar a coisa com mais convicção, percebemos que a pessoa amada não é tudo, que o dinheiro não é tudo. Percebemos que muitas vezes as crises emocionais num convívio das pessoas. Eu creio que o que falta realmente é conhecer aquilo que está no nome de Jesus Cristo. Tem muitas pessoas hoje adoecendo como resultado de um distúrbio emocional. Divórcio nunca esteve tanto na moda. E as pessoas enjoam fácil das pessoas. Se vocês perceberem, o dissolvimento de muito matrimônio hoje resultou no enfado e que um enjoou do outro. Qual é a expressão que é usada? Eu descobri que eu não amo ela. Eu descobri que eu não gosto mais dele. Descobriu? Eu sou uma pessoa infeliz na vida. Será que a culpa é do parceiro ou da parceira? Será que a minha infelicidade é culpa das pessoas ou é resultado da minha ação? Dos meus pensamentos? Quando a gente está longe de Deus, alheio ao poder e à graça do Senhor Jesus Cristo, nada em nossa vida presta. Aí vem os enfados e precisamos estar trocando constantemente. Vou dar um exemplo. Se uma pessoa sabe que daqui a uns anos ela terá um avião à sua disposição para se locomover mais rapidamente, então ela não está preocupada em que cada ano ela tem que trocar o seu carrinho velho. Essa fascinação de mercado. Por quê? Não, eu não estou muito preocupado em ter que provar alguma coisa, porque eu já sei que eu terei um jato ou um avião em tal ano. Então eu estou usando e usufruindo como uma necessidade, mas não é a minha paixão. Quando eu aprendo a andar pela fé em Cristo, eu perco a ambição em certas coisas e de pôr a culpa nas pessoas pela minha tristeza somente. E eu deixo de estar buscando nas pessoas ou vendo nas pessoas a fonte da minha felicidade. Que eu creio que pessoas boas do nosso lado, elas só somam. Elas não são a origem. Então, quando eu estou com a mente voltada a algo superior, vivendo neste mundo firme, num nome, num poder que me alimenta constantemente, tudo que os olhos verem aqui não vão me impactar e nem me tirar do sério. Eu vou ter graça até para amar as mínimas coisas. Raciocine comigo. Como pode você amar algo durante 1 ano, 2 ou 3? Será que um coração de uma pessoa pode ficar enganado 1 ano, 2 ou 3? Eu acho meio difícil. Por isso que, em alguns momentos da vida, a infelicidade e as aventuras, na verdade, é resultado da ausência da presença de Deus na vida. Tem mulheres hoje e homens com medo de perder o parceiro, ciúme doentio. Aí hoje, não que seja errado os homens procurarem uma higiene pessoal, mas hoje os homens estão muito preocupados com o exterior, porque pode a amada deixar de amá-lo. Não estou dizendo para você se lançar no relaxo, tá? A partir de hoje o pastor disse que tem que ser humilde e um banho só sábado.
Não é isso que eu estou dizendo. Não é isso que eu estou dizendo. E às vezes a própria pessoa, a mulher também, vive um tormento de medo de perder o parceiro amado. E muitas vezes a genética descamba para um pezinho a mais. E aí o amado olha assim, pois é, está sobrando alguma coisinha e tá. Ela tem que dizer, mas não mandasse ter poupança, economia, coisa de sobra eu tenho. E a pessoa, às vezes amada, a mulher que sofre mais, ela pode viver um martírio da vida, com medo de perder o amor da vida, e às vezes vive um regime, vive uma situação forçada, perde o prazer na vida, perde o medo, perde a segurança, porque o medo toma o lugar de ter um grande prejuízo na vida, e com isso vão se cercando, e não é à toa que a sociedade vive com medo. O medo é um marco dos nossos tempos também. A sociedade está dominada por medo, medo do ladrão, medo de uma guerra, medo da doença, medo desse maldito câncer que virou a moda também, tumores nas mulheres. Isso virou uma epidemia. E como pode uma serva do Senhor Jesus Cristo, um servo do Senhor Jesus Cristo, estar contente com este caminho, se tiver uma dessas pragas corroendo às 24 horas? Jamais será uma alegria completa. Mas você tem que entender que Ele ofereceu, e você pode ter uma alegria completa, usufruindo, extraindo e buscando do poder dele este direito. Não fique na fila, como os irmãos e os soldados de Davi. Tomou a frente e bateu de frente com Golias, com o filisteu. Você tem que chegar de manhã no espelho, se está vivendo um problema, comece a exercitar a fé, chame você mesmo pelo nome, e diga: a partir de hoje, ô Raimunda, é o seguinte, a partir de hoje tu vai ser uma mulher diferente. Ô Raimunda, esse teu semblante depressivo, de maricota vai com as outras, esse semblante de que parou no tempo por causa do tal problema, a partir de hoje vai mudar, porque tu vai respirar, ou melhor, tu vai aspirar o poder que há no nome de Jesus, e Ele vai te erguer, Ele vai te levantar. Eu vou sair desta casa hoje e vou andar na rua, ou vou chegar no meu trabalho, em nome de Jesus, não mais em nome da desgraça, em nome da tristeza. Eu vou começar a andar pela fé, no nome de Jesus, que me garantiu uma alegria completa, e exercitar essa confiança. Eu contei para você, vou contar de novo. Eu gosto de contar porque eu só tive um milagre de cura na vida. 2, vou contar só um. Mas eu quero contar para esses que não sabem que querem exercitar a fé. Já falei para vocês aqui, a maioria, da cura do meu pé, estão lembrados, né? E até hoje o pé está bom. Até hoje. Faz 23 anos. Eu acho que eu só tenho esse para contar. Você queria que eu tivesse mais? Não, senhor. Mas é interessante a maneira que o milagre ocorreu. Como esse nome é verdadeiro. Na hora que o pastor orou por mim, eu mancando não andava, não tinha como andar, eu não senti nada. Eu não senti nada. E eu tinha plena certeza, a hora que o pastor for orar por mim, eu vou sair daquele altar andando e pulando. E fui até o altar encostando na parede, com o pé. Observe o que é a confiança nesse nome. Terminou o culto e eu fui embora doente do pé como eu cheguei. Isto que éramos de um grupo, eu, o pastor e mais um grupo que nos reunimos, de orar, de passar noites orando. Não pelo meu pé. O pé foi uma coisa de momento, de experiência, de buscar Deus e tal. Nós tínhamos um nível espiritual bom e alto. Embarquei no carro, dirigindo um pé só, e fui embora, falando sozinho, eu e Jesus. Eu olhava para o banco, imaginava ele do meu lado, e eu dizia: tu não me curou do pé, mas eu sei que tu pode, porque está escrito. Por que tu não me curou, não sei, mas eu sei que tu pode. E fui embora falando isso. Por que, não sei, mas eu sei que tu pode. E fui embora. Cheguei em casa, sentei e temando. Eu não estava aceitando. Eu tinha plena certeza que daquela noite não passava. Não tinha dúvida nenhuma. Não tinha dúvida nenhuma. Mas olhe como esse nome você pode usar pela teimosia. Seja teimoso, insistente. Sentado depois do culto, 40 minutos depois.
Me apagou da mente a lembrança do pé e da dor. E quando voltei lembrando do pé. O pastor que veio comigo até na casa, sentado na frente, acho que Deus que fez aquilo, levou ele a perguntar para mim, e o pé, como é que está? Aí eu, tô bom. Sumiu tudo. Tem mais dor, está desinchando já, sumiu tudo. Qual é a lição nisso? Eu poderia ir na porta do templo, ter anulado tudo. Você gosta de Jesus? Isso é fachada. Negócio de oração? Não funciona nada. É toda farinha de um saco só. Tem gente com essa mentalidade, que não crê no poder de Deus. Você não pode ter essa mentalidade. Você deve amar, confiar nesse nome. Se eu tivesse parado na porta, eu teria interrompido o processo, porque quando eu usei a minha fé, pedi, acreditei, ele entrou em operação. E em menos de 1 hora depois, ele concluiu o que ele começou. Vocês já perceberam que hoje em dia é pressa para tudo? É pressa para casar, é pressa para separar, é pressa para ir no centro, é pressa para comer, é pressa para dormir, é pressa para se maquiar, é pressa para tudo. E o povo está mais doente? Ô irmão, domingo se der eu vou no culto, porque eu não tenho tempo para mais nada. Chama Deus de mais nada. Ele chama a comunhão com Cristo de mais nada. O trabalho dele, porque o cristão que dia de culto, está na casa de um parente, não vem em culto, ele não merece o cargo que tem, ele vai perder um dia. Porque ele está trocando a bênção de Deus, sentando na mesa dos demônios. Porque se ele sai do domingo dia de culto para um trabalho de Deus, Deus avaliza. Agora eu chamar um culto a Deus de nada, de em segundo plano, meu irmão, você está assinando o suicídio. Quem me conhece sabe. E quem não conhece fica sabendo. Eu prego o evangelho direto na minha vida, envolvido há 20 e poucos anos. Deus nunca permitiu que algo me impedisse de parar de pregar. Nunca. Nem doença, nem dificuldade, nem dinheiro, nem família, que tudo foi tentado em tudo. Eu acho que ninguém aqui foi tentado mais do que eu em tudo, irmãos. Quando foi luta, de menos, até na parte financeira, até foi uma prova só de um mês, depois Deus viu que aquilo não me... Porque quem é acostumado, como Paulo também foi, a passar fome, a passar frio, não tem problema. Agora, quem nunca comeu farofa de ovo de manhã, tarde e à noite, quando comer, vai desmaiar. Agora, quem é acostumado, como eu fui criado até hoje, não posso nem ver batido de abacate. Nós éramos em vários irmãos. A minha mãe, coitada, usava o pó de café 2 vezes para fazer o café. Verdade. Fazia o café, guardava o pó para fazer de novo. Da dificuldade. Tinha um pé de abacate no sul da nossa casa. A minha mãe era daquela muito criativa, assim das coisas, para ajudar meu pai, trabalhava em mina, tá? E vocês sabem, a minerada até hoje não ganha muito bem, na época ganhava menos ainda. E aquela filharada. Aí tinha um pé de abacate fora, assim, no sul da casa. Era para não deixar aquela ninhada de pinto com fome. Não tinha liquidificador na época. Até onde a gente morou, na época nós fomos o primeiro para tremendo no bairro a comprar televisão. Aí no sábado tinha aquela luta do Marinha Magazine, Ring 12, não sei o que passava, em 67, 68. Vinha o bairro todo, enchia a mesa, a sala, trepado na cerca, na rua, porque ninguém conhecia televisão. Então aquilo era novidade, 11 da noite. E a nossa família, mãe, pai, claro, era tudo amigo dos moradores perto, aquilo para eles era uma felicidade. Mas aí, no aperto da vida, a minha mãe pegava aqueles abacates nas 4 da tarde, não tinha liquidificador, e batia com a colher. Aí botava um pouco de açúcar, aquela bacia grande, nós sentávamos aquela rodinha de pinto assim, aquela bacia, e comia de colher para não passar fome. E aquilo era quase todo dia. Até hoje, coração, eu não posso tomar mais abacate. Não pode. Verdade. Então, eu quero dizer para os irmãos o seguinte, quem já for acostumado a passar o bom e o ruim, ele não, na parte material, ele não se atribula. Se ele tiver que comer ovo a semana toda, ele faz uma semana, 2 dias ovo cozido, outro dia ovo frito, outro dia faz farofa, e ele diversifica um pouco. Ele não tem problema. Ele não tem problema. Mas quem for acostumado, de berço, a tirar a pele da coxa da galinha, que nós usamos como aperitivo, né? Bem torradinho, não é? Ai, com pele. Quem acostumar nesse ritmo, quando Deus permitir um aperto financeiro, desmaia, meu irmão. Mora de fome. Então, as situações adversas na sua vida nos ensina a sermos resistentes e a ter experiência, e de que com Deus, na pessoa de Cristo na nossa vida, tudo podemos, tudo vencemos. Paulo ensinou sobre isso. Aquele versículo de Filipenses, capítulo 4, verso 13, que Paulo diz assim,
tudo eu posso naquele que me fortalece, ou posso todas as coisas, ali é o resumo de um texto. O contexto está vindo anteriormente, falando da experiência de frio, de fome, nudez, naufrágio, assalto. Ele está relatando tudo o que ele passou. Aí qual foi o resultado embaixo? Nada me derrotou, tudo eu posso naquele que me fortalece. Pôde com o ladrão, pôde com o frio, pôde com a fome, com a doença, tudo ele venceu. E perto da morte, Deus revela a ele que ele ia partir. Ele escreve para Timóteo e diz: a minha partida chegou. Combati o bom combate, diz ele. Acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a minha coroa já está reservada nos céus, que o reto juiz dará a mim e para todos aqueles que amam a Cristo também. Então, meu irmão, se Deus na pessoa de Cristo está te dando um entendimento deste caminho, não ouça a voz de mais ninguém. Você não está ouvindo sobre esse ensino por acaso. Se você tem mais alguém da família que tem, lógico, a maioria tem, faça como Davi fez. Enquanto os irmãos tomaram uma outra bandeira, ele tomou a frente e desenvolveu a confiança no poder que há no Deus dos exércitos. E disse: o Deus que salva não com pau, com espada, mas com poder, porque dele é a guerra. Dele é a guerra. E você pode cercar destas armas do nome de Jesus Cristo. Que a oração no seu nome, a espada do Espírito, Paulo ensina, é uma arma de combate que a tua confiança na palavra é usar a espada do Espírito. Capacete da salvação, ele vai dando uma relação. Então é bom que você se deixe convencer todos os dias, afirme que Jesus Cristo mudou a tua história e espere o resultado. Se tiver que esperar 2 dias, espere. 1 hora, espere. Não espere sentir Deus te alfinetando. A fé não caminha baseado no que sente, mas no que crê. Você que vem passando, vivendo uma situação difícil, seja lá o que for, imite a fé de Davi. Não deixe o problema, por maior que seja, ser teu Senhor. Use a tua confiança no nome do Senhor Jesus, de todo o coração. Aí toda a multidão ao seu redor saberá que o nosso Deus salva, que o nosso Cristo funciona. Por isso que é muito importante, de quando em quando, você que está sendo abençoado ou foi, contar para o amigo, para o parente: olha, depois que eu parei para aprender sobre o poder de Deus, muitas coisas mudaram e outras vão mudar também. Depende de você, meu irmão. A fé e a confiança é algo pessoal. Não dê ouvido aos outros, dê ouvido ao teu coração. Se você está começando a crer, siga este caminho. Você está no caminho certo. Aguarde o resultado. Se o Senhor Jesus quer ver a tua alegria completa, infelicidade não é sintoma de bênção. O que é que te deixa triste? O que é que te deixa infeliz? Saiba que isso que te deixa infeliz não tem direito de estar aí. O que tem direito de estar aí é a alegria dada por Cristo Jesus.